Fala galera! Alguns longas-metragens parecem ter sido concebidos com a única intenção de provocar ódio no público, principalmente quando eles abordam temas espinhosos como abuso infantil. Michael passa longe disso. A obra austríaca não está interessada na espetacularização da violência, mas nem por isso assisti-la deixa de ser uma experiência repulsiva e angustiante. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Antes da gente começar, quero deixar logo o meu aviso que esse vídeo não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu não pretendo mostrar nenhuma cena absurda, chocante, mas o assunto é delicado, pode acionar algum gatilho emocional. Então, esteja avisado, esteja avisada. Michael é uma produção austríaca de 2011, escrita por Markus Schleinzer e dirigida por ele em parceria com a Katherine Hesetaretz. Esse é o primeiro longa-metragem de suas carreiras, embora no passado ambos tenham trabalhado com Michael Haneke, o diretor de Ovidio di Bene e Violência Gratuita, filmes já comentados neste quadro, filmes onde menores de idade passam por situações intensas, digamos assim. Então, abordar um tema cabuloso como esse não é exatamente novidade para eles. Michael, ou melhor, Michael, né? Porque a produção é austríaca, é o nome do personagem título, um homem na casa dos 30 e poucos anos de idade, funcionário de uma companhia de seguros que leva uma vida aparentemente normal. No entanto, esconde, mantém em cativeiro no porão de sua casa um garoto de 10 anos que ele costuma molestar com frequência. Se esse filme estivesse disponível no canal de streaming e você decidisse assisti-lo sem ler a sinopse, ia tomar um susto daqueles, porque os 8 minutos iniciais não entregam o que está rolando de fato. O prólogo mostra a rotina desse sujeito nefasto, indo para o trabalho, retornando, cuidando de sua residência, alimentando a criança, e a nossa ficha só cai mesmo quando a obra mostra o protagonista entrando no tal quarto subterrâneo onde está o garoto, e na sequência o homem aparece lavando o pau na pia. Sabe Deus quanto tempo o Wolfgang, o menino, está trancafiado naquele cômodo. O Michael tem uma vida bem reservada, ele e a criança cuidam da higiene da casa, ele evita ao máximo receber visitas, nem mesmo da família, só encontra os amigos e parentes em locais públicos. Ninguém, absolutamente ninguém, desconfia desse seu lado monstruoso. No ambiente de trabalho, o Michael se dá bem com seus colegas, é um profissional competente, tanto que chega a ser promovido. Ver essa criatura levar uma vida normal, ter família, ter amigos, ter emprego, ser feliz e se divertir com coisas corriqueiras do dia a dia é muito bizarro. Nós sempre imaginamos os pedófilos, e o cinema tem sua parcela de culpa aí também, como monstros antissociais. A maneira humanizada como o longa-metragem retrata o personagem título incomoda pra caramba. O perturbador não está nessa ou naquela cena, mas como tudo soa terrivelmente natural. Para explicar melhor para você como isso acontece e desenvolver uma linha de raciocínio, terei que entregar alguns spoilers. Spoilers comprometedores, inclusive vou revelar o final. Raríssimas vezes eu fiz isso aqui, mas nesse caso específico faço questão de contar, porque o tema é melindroso, vai afastar muita gente. Nem todo mundo terá coragem, terá estômago para assistir ao longa-metragem. No entanto, se você quiser pular o trecho spoilerento, basta acelerar o vídeo até essa marcação de tempo aqui. O relacionamento entre o Michael e o Wolfgang é relativamente harmonioso.
De certa forma, eles vivem como pai e filho. Acompanhamos o dia a dia dessa dupla inusitada. As brincadeiras, as brigas, as comemorações, tudo é muito desconcertante de ver. Em certo momento, o Michael chega a levar o garoto para passear, leva até um ponto turístico lá da Áustria, leva até uma fazenda. Ao contrário de 3096 Dias de Cativeiro, filme alemão que conta a história real do sequestro da Natascha Kampusch, também já falei sobre ele aqui no quadro dos Perturbadores, onde o sequestrador maltrata bastante a menina, colocando-a num cubículo apertado e com pouca higiene. Michael se esforça para cuidar bem da criança. A cela tem algum conforto, tem espaço, tem bastante comida. O sujeito estimula o lúdico no Wolfgang. Lá tem papel, lá tem lápis de cores. O menino pode desenhar. O homem, inclusive, pede que, eventualmente, ele escreva cartas aos pais. Lá na frente, o filme revela que o Michael contou uma mentira cabeluda, disse para a criança que um dia sua família virá buscá-lo. A gente sabe que esse cara tem intenção nenhuma de libertar o moleque e temos certeza disso quando o Wolfgang adoece gravemente e vemos o Michael cogitar a possibilidade, caso o garoto não melhore, de desovar o corpo no matagal. As cenas de abuso não são mostradas, tudo fica subtendido. Mas não pense que isso alivia a barra para nosso lado, espectadores, muito pelo contrário. Ao trabalhar com a sugestão, o longa faz com que a gente imagine tais cenas, preencha aquelas lacunas com imagens horripilantes provenientes dos nossos próprios medos, imagens muito piores, provavelmente, do que aquelas que os diretores poderiam ter optado em mostrar. Nas entrelinhas está tudo ali: a covardia, o fingimento, a infância roubada e o abuso, não só físico, como também psicológico. E justamente por narrar essa história perversa de maneira tão imprevisível, tão realista e retratando o criminoso de maneira humanizada, como eu havia dito antes, que assistir Michael se torna uma experiência dolorosa e nauseante. Até porque nós não temos algo catártico o suficiente no final para aliviar essas sensações. Não espere por uma fuga mirabolante ou o protagonista sendo preso. Nada disso. Depois de uma briga, o menino atira água quente no rosto do Michael, mas não consegue escapar. O homem, por sua vez, ao tentar dirigir até o hospital com a vista embaçada, sofre um acidente de automóvel e morre. Rola o velório, rola o enterro e alguns dias depois, a mãe e o irmão do cara vão até sua casa no intuito de separar algumas roupas e objetos para doar, e a obra termina com a pobre senhora encontrando o quarto secreto no porão. Quem não tem trato, não tem costume de assistir filmes pesados, filmes fora da curva, e não só isso, não tem também maturidade para tanto, pode estar neste exato momento questionando o motivo da existência de um longa-metragem dessa natureza. Qual o propósito de encenar, de exibir algo tão repugnante? Olha, até certo ponto, essas pessoas não estão equivocadas em pensar assim, porque o que bem tem por aí são produções que exploram o sofrimento humano com um falso verniz de estar defendendo uma causa, promovendo discussões e reflexões. Não é o caso de Michael. Muito mais do que denunciar uma prática hedionda, a obra está empenhada em fazer um alerta, em nos mostrar o perigo ao redor. Eu vou ser pai em breve e só de pensar que pessoas doentes como esse do filme estão circulando por aí me deu calafrios, mas também abriu meus olhos para possíveis situações. Então, se você é pai, mãe ou responsável por menores, mas principalmente se você é pai ou mãe, acho que vale a pena encarar o desafio, segurar o choro, segurar a raiva e assistir ao longa-metragem. Tem um trecho onde o personagem título vai até um kart para raptar um garoto que é pura aflição. E essa sequência é perfeita para ilustrar isso que eu acabei de dizer, para lhe provar que Michael é um filme tão indigesto quanto necessário. Todo sorridente, o protagonista consegue se infiltrar, se misturar com as famílias que estão ali e fica, com o radar ligado, procurando vítimas em potencial, filhos pequenos desgarrados dos pais. E por pouco, muito pouco, ele não consegue sequestrar mais uma criança. A gente não costuma dizer que nem todo herói usa capa,
raiva? Pois é, saiba você também que nem todo demônio tem chifre. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é importante não só para trazer relevância ao canal, mas garantir que você vai receber as notificações dos próximos programas. E compartilhe o vídeo nas redes sociais com seus amigos, principalmente aqueles que já são pais. Por falar em redes sociais, me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!